Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, e ouçamos a leitura do versículo 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Nós chegamos, irmãos, à última petição do Pai Nosso, que também é seguida por uma conclusão. Nós vimos até aqui que Deus é Pai, e isso muda todas as coisas. Isso é a entrada numa atmosfera maravilhosa de favor e graça. Nós vimos também que o seu nome, o nome deste Pai, deve ser santificado, separado para evitarmos confusão de todos os outros nomes ligados a este. E também nós vimos que é importante para os cristãos, e eles oram por isso, para que possam pautar seus interesses pelos interesses do reino de Deus. Nós vimos também, aprendemos que nós devemos lutar com o nosso próprio coração para aceitar a vontade de Deus como sendo a melhor para as nossas vidas, porque nós estaremos assim inseridos na realidade tal como Deus a descreve e a cria. Nós também, irmãos, temos de depender dele, independente daquilo que já tenhamos em nossas despensas, devemos depender dele diariamente para o nosso sustento temporal e também para a saúde da nossa alma, por meio da busca pelo perdão que devemos procurar em Deus na pessoa do seu Filho. E agora nós chegamos à sexta e última petição, isso de acordo com os nossos documentos confessionais. Há quem considere 7 petições, mas nós consideramos apenas como 6 petições. E esse pedido que é feito aqui por proteção, ele de certo modo decorre do pedido anterior por perdão, porque todo aquele que foi livre da culpa do pecado, como o povo de Deus foi, deseja também ser livre da sua tirania, da sua maldade e, finalmente, da sua presença. E essa presença, a presença do pecado, é sentida por nós através daquilo que nós chamamos de tentações. Há uma palavra grega, não é, que é o peirasmos, aqui neste texto, que, dependendo do contexto, pode ser traduzido como tentação ou como teste. Aqui o preferido, naturalmente, é tentação, por causa da ideia negativa que nós temos aqui de testar para derrubar a pessoa, coisa que Deus não faz. Deus também testa ou prova os seus servos com o fim de firmá-los, com o fim de amadurecê-los. Não é o que o contexto aqui indica. A ideia parece ser de um teste com o fim de destruir ou de reprovar aquele que é testado. Nesse caso, irmãos, nós estamos aqui falando, provavelmente, dos chamados 3 inimigos do cristão, que são as suas próprias cobiças, não é? Chamado também de carne ou de carnalidade, as coisas que nos atraem para fazer a vontade do diabo ou as coisas erradas a partir de dentro do nosso próprio coração. Nós temos também, possivelmente contemplado aqui, o sistema pecaminoso social, que é chamado na Bíblia de mundo, que inclui os desejos da carne, inclui os desejos fortes dos olhos estimulados por fora, e inclui também aquilo que modernamente, mais ou menos, se chama de ostentação, que é uma distorção do senso de posse que as pessoas possuem. E, finalmente, nós temos, é claro, contemplado aqui também o tentador, o diabo, aquele que é chamado na Bíblia de inimigo das nossas almas. Para lidar com tudo isso, a oração que se faz aqui é importante, mas ela não é o único recurso que Deus nos deu, evidentemente. Nós estamos aqui tratando do texto, mas devemos atentar para o que a Bíblia nos ensina a respeito da luta nossa contra as tentações.
E nós sabemos por experiência que existem tentações que a pessoa pode evitar simplesmente rearranjando o seu estilo de vida, rearranjando, por exemplo, a sua conduta nesse mundo, de forma que fique mais difícil ao pecado encontrar ocasião em sua vida. Nós temos horários que devemos evitar, temos lugares que devemos evitar, atividades, ocasiões, conversas, determinados negócios que podem servir para muita gente, mas não serve para você especificamente. Na sua vida se constitui como uma espécie de tentação. E, no entanto, nós reconhecemos, irmãos, que mesmo que façamos isso, mesmo que nos esforcemos para buscar as ocasiões certas, evitar certos lugares, evitar certas visões, ainda assim nós reconhecemos, e isso é um reconhecimento inclusive confessional, de que Deus, em sua secreta e misteriosa providência, Ele pode arranjar as coisas de tal modo que nós sejamos por vezes assaltados, frustrados e até mesmo escravizados ou humilhados por algumas tentações. Tentações que nós sentimos constrangimento até mesmo de revelar para o nosso Deus e Pai que temos passado. Nós reconhecemos também nessa petição que nossos irmãos também estão nessa mesma condição, não é? Os irmãos da igreja estão passando por isso. Nós devemos, portanto, não nos envergonhar de falar com Deus a respeito disso, porque estamos todos numa mesma luta, a não ser que haja algum crente que se ache melhor do que outras pessoas, mas isso é uma soberba e está precedendo a sua queda, a fim de que ele aprenda também, por meio da humilhação, que tudo que é humano não deve nos ser estranho, irmãos. E também nós somos lembrados aqui de que o Pai Nosso, do início ao fim, é uma oração intercessória. Não se esqueçam disso. Tudo que você pede aqui no Pai Nosso para você, você deve lembrar que você está pedindo também para o seu irmão, porque as mesmíssimas necessidades suas são as necessidades também da igreja. Nessa oração, percebam que a petição não é para que você seja livre das tentações, porque, como nós estamos falando aqui, as tentações, por vezes, são necessárias para nos despertar, para nos amadurecer, para evitar que continuemos no ócio, na preguiça, para que sejamos estimulados a um serviço mais esforçado a Cristo e ao seu reino. Quando nosso Senhor acrescenta aqui, mas livra-nos do mal, Ele assume que alguma tentação na sua vida vai ser inevitável. Você vai passar certamente por uma ou mais tentações na sua vida. E Ele também destaca com isso um poder que reside aqui por trás da tentação. E nós aqui pedimos livramento desse poder maligno, dessa coisa ruim, porque além das nossas cobiças, e eu gostaria de enfatizar esse ponto aqui, além das cobiças que nós temos, e nós costumamos orar corretamente para que Deus nos ajude com certos desejos que nós temos que são contrários flagrantemente à sua vontade, para além também do mundanismo que nos cerca e que nos atrai a partir de fora, nós temos de contemplar também outro mal, irmãos, outro mal distinto e separado, que é aquilo que a Bíblia chama de adversário, chama de diabo, chama de tentador. Jesus está supondo aqui que você sabe da existência disso, você tem consciência de que a sua vida, a vida cristã, não é apenas uma luta moral que você trava contra os seus desejos ruins, não é apenas uma resistência sua ao mundo, ao mundanismo, aos conceitos pagãos, dos perdidos, mas também é uma batalha espiritual. É como se Cristo estivesse pondo em nossas palavras, pondo em nossa boca essas palavras para que busquemos a Deus, para que Deus nos mostre que nós vivemos numa dimensão espiritual e que nós temos inimigos que são espirituais, não apenas são carnais, digamos assim, não apenas são mundanos, mas são também espirituais. Existe de fato um poder pessoal, intencional, poderoso, inteligente, chamado diabo ou tentador, aquele contra o qual o nosso Senhor lutou, no capítulo 4 mesmo de Mateus, não é? Jesus não lutou contra uma metáfora, não. Jesus não lutou contra uma interjeição, contra uma figura de linguagem. Ele lutou contra um ser. Ele foi confrontado por um ser que é chamado de diabo, irmãos. Então tratem o diabo como mais do que uma hipótese na vida de vocês. É bem verdade que
Na nossa igreja, por causa da exposição na palavra, né? Especialmente a sequencial, nós não vamos ficar falando de diabo aqui todo domingo, mas não significa que ele não atue, ele não tente, ele não esteja como leão à procura de quem possa tragar. Então, mesmo que aqui na igreja só se fale de vez em quando no diabo por força da exposição bíblica, ainda assim vocês devem levar em consideração que ele está ativo. Ele está ferido de morte pela morte de Cristo, mas ainda assim ele faz muitos estragos nas famílias, faz muitos estragos nas vidas das pessoas, e às vezes elas atribuem isso a motivos sociológicos ou psicológicos, ou econômicos, ou algo do tipo. Então é importante para nós levarmos a sério a ideia do diabo, não apenas como uma ideia, não apenas como uma hipótese, mas como aquilo que a Bíblia descreve a respeito desse ser. Não é aconselhável aqui tentar explicar os detalhes desse ponto, porque as próprias realidades espirituais, até onde nós podemos perceber, elas se encontram além do nosso entendimento, da nossa força, de modo que o nosso Senhor aqui, ele nos ensina não a lutar contra o mal. Vejam que ele não está falando isso aqui. Ele ensina-nos a lutar contra o mal, mas ele nos ensina a pedir livramento, pedir para que Deus nos ajude. Porque se o diabo é retratado como esse poder invencível do ponto de vista humano, se ele é tratado como uma espécie de leão que quer tragar alguém, vocês devem ter visto em imagens virtuais, não é? Quando uma pessoa é jogada ou vai lá por uma loucura temporária, momentânea, se joga numa cova de leões, num zoológico, você percebe que não tem luta. Existe um almoço ali que o leão faz, uma refeição que o leão faz. Por mais que a pessoa tente reagir, aquilo se parece muito uma piada, uma brincadeira, a pessoa não tem chance nenhuma. A única chance que ela tem é se ela correr para o domador ou para o atirador, para que ele a proteja. Assim é a nossa relação com os poderes malignos. Ela está mais ligada à nossa batalha contra o diabo, ela está muito mais ligada à busca nossa por proteção em Deus do que num confronto direto, como querem às vezes alguns proponentes, inclusive ditos evangélicos. Então, mesmo a linguagem da armadura de Paulo é apenas para dar um exemplo de que a nossa vida é uma luta, mas não significa que você vai ter uma armadura no sentido de confrontar o demônio, como a iconografia antiga mostrava os santos lutando contra dragões. Não é por aí, não é assim que a Bíblia retrata. E aqui neste pequeno versículo o que nós temos proteja-nos dessas coisas, livra-nos desse mal. Esse mal, é claro, está contemplado aqui os 3 inimigos, mas eu gostaria de enfatizar esse, porque ele é pouco enfatizado nas igrejas, às vezes por motivos justos, inclusive. Em resumo, irmãos, nós estamos pedindo aqui para que Deus não permita que a nossa fé seja testada além das nossas forças, mas que quando o teste vier, e ele vai vir, com certeza, que Deus nos livre do maligno, de tudo quanto for mal, e também dos propósitos dessa maldade para a nossa vida, que não é nos colocar para cima, é nos derrubar, é nos colocar de fato para baixo. Finalmente, ainda no versículo 13, na parte B, nós temos a doxologia, que nos diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa doxologia, os irmãos devem ter percebido já, ela não consta na outra versão do Pai Nosso, a versão de Lucas, que é utilizada inclusive pelos católicos romanos, não é? Vocês perceberam que quando um católico reza, ou ora o Pai Nosso, normalmente ele faz uso do chamado plural majestático, que é colocar Deus como vós, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, etc. E no final, mas livrai-nos do mal. E aí normalmente eles cessam ou fazem outra oração, não é? Ou cessam a oração do Pai Nosso neste ponto. Normalmente eles usam a versão de Lucas, mas a versão latina, da Bíblia latina deles, né? Vocês perceberam também que nas Bíblias, a Almeida atualizada, né, provavelmente é a que todos têm aqui, ou a maioria, essas palavras estão entre colchetes. Esses colchetes, irmãos, vocês perceberam aí? Cobrindo, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre, e envelopando essa última cláusula, e o amém também. Esses colchetes revelam um mundo, talvez seja desconhecido para muitos dos irmãos, que é o mundo dos estudos comparativos,
dos antigos manuscritos bíblicos. Nós temos atualmente mais de 5.000 fragmentos ou manuscritos do Novo Testamento inteiro. E toda comissão de tradução, existe normalmente uma tradução séria, é a que possui uma comissão que a preside, não é? Ela seleciona um conjunto desses manuscritos para fazer o cotejamento e aí faz a tradução em questão, né? Os colchetes aqui, eles indicam apenas, isso é muito importante os irmãos saberem, que as palavras que estão dentro deles não se encontram no conjunto adotado pela comissão de tradução, mas se encontram em outro conjunto. É simplesmente isso. Significa que eles pegaram lá uns 500 manuscritos, mais ou menos, fizeram um cotejamento, e eles estão dizendo que esta parte aqui não se encontra nos manuscritos que eles adotaram, mas que estão em outros manuscritos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para que você que não tem interesse no assunto, simplesmente desconsidere isso. Simplesmente desconsidere, porque a nós basta crer que Deus é poderoso não apenas para inspirar a sua palavra, mas para preservá-la. Esse é um ponto importante para todos nós. Nós devemos desconsiderar também os capítulos, a numeração de capítulos e de versículos, assim que acharmos a referência que queremos. Assim como você desconsidera o número de uma casa depois que a encontra. Você entra na casa, bate na casa, encontra e vai conversar com as pessoas que estão lá dentro. Também você não deve ficar muito preso aos títulos em negrito, porque são adições editoriais, são coisas que vêm depois, não fazem parte da palavra de Deus, portanto, mas são ajudas que nem sempre ajudam. Isto dito, irmãos, observemos a doxologia como nós observamos até aqui o texto revelado em sua tradução. Essa doxologia que finaliza a versão do Pai Nosso, pois teu é o reino, o poder e a glória, ela aponta a causa da nossa ousadia, porque é muita ousadia um crente ou uma pessoa, um ser humano pecador, se achegar a Deus, chamá-lo de Pai, não é? E buscar em Deus o consolo, a graça, a misericórdia, a direção para a vida. É um ato, sem dúvida alguma, de ousadia. E essa doxologia nos mostra a razão disso, irmãos. Porque nós vamos pedir e vamos aqui confiar que Deus vai nos ouvir e vai nos atender. A nossa fé repousa não em nossos méritos, mas num Deus que é Pai e Todo-Poderoso. Vejam que tudo é dele, Deus tem um reino, todos os meios pertencem a Ele, dele é o poder, Ele pode fazer toda a sua santa vontade e toda a glória pertence a Ele. Essa é a base a partir da qual nós temos ousadia para falar para Deus a respeito da nossa vida, a respeito daquilo que vai no nosso coração, porque nós sabemos que Deus tem todas as coisas em suas mãos, Deus pode fazer todas as coisas, e nós não estamos buscando a nossa glória, mas a glória dele, que é o mais alto bem que alguém pode buscar. Nós temos também aqui o termo final, irmãos, que é o amém. Amém significa uma confirmação, é uma certeza absoluta que o crente tem de que as coisas são assim, tanto em relação à oração, como também em relação à doxologia, essas palavras finais. É por isso que não se usa na Bíblia, por ser isso uma certeza, é por isso que não se usa na Bíblia amém como uma pergunta. Nunca ninguém faz essa coisa de amém? Não existe isso. Amém, gente? Amém, pessoal? Essas coisas são estranhas à Bíblia, isso é uma invenção da modernidade, não é? Há uma frase que Jesus costuma dizer muito, quando ele quer enfatizar uma coisa, para dar certeza às pessoas, ele diz, em verdade vos digo. Literalmente ele diz, amém, amém, lego em mim. Em verdade, é certo o que eu vou dizer a vocês agora. Aí ele passa a falar alguma coisa. Então, se os irmãos puderem, evitem perguntar amém para as pessoas. Porque vocês estão com dúvida, estão buscando numa muleta aí uma confirmação da turma, não é? E não é assim que quem diz amém faz. Se você tem certeza absoluta, você diz amém e o outro diz amém lá. É uma exclamação que é respondida por outra exclamação. Vocês podem muito bem substituir por um termo comum, não é? Tudo bem, pessoal? Pode ser assim? Não precisa pegar uma palavra de uso sacro, inspirada, e que tem uso muito definido na Bíblia para aplicar isso
só para dar um reforço naquilo que você está falando, não é? Então é importante nós notarmos isso aqui, que amém expressa certeza, uma certeza fundamentada na palavra de Deus. É por isso que ela está aqui no final deste texto, desta oração, irmãos. Nós tivemos 7 exposições seguidas, com certa detença, porque nós estamos lidando aqui com uma estrutura muito importante, que é catequética. Todo catecismo que se preza, ela está lá sendo estudada, né, ponto por ponto. Então eu procurei seguir isso. E agora é preciso que cada um se examine e veja se quer mesmo fazer essa oração. Nós vimos que ela tem certos perigos, né? E se nós queremos fazê-la com toda a nossa mente e coração, irmãos. A pergunta, ou algumas perguntas que esse texto nos permite fazer, são as seguintes. Você reconhece a sua dependência de Deus? Você reconhece os seus pecados, as suas fraquezas, as suas tentações e a necessidade de um Salvador e de um Senhor? Porque se nós não reconhecermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nunca vamos ver o Pai. Nós nunca vamos ver a face de Deus como Pai. Porque foi Ele quem disse. Ninguém jamais viu a Deus, mas foi o Filho quem o revelou. Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai, Ele está falando, se não for por Ele. Então, se Jesus Cristo não for aceito nos corações, Deus não pode ser Pai de ninguém, senão a não ser apenas do seu próprio Filho. Então é importante, isso aqui é importante nós sabermos de que não há como orar o Pai Nosso sem que alguém não tenha aceito a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é Jesus quem vai revelar o rosto de Deus, a face amigável de Deus. Fora de Cristo, só nos resta de fato o juízo de Deus. Não há graça fora de Cristo. Então é importante nós nos apropriarmos, nos apegarmos a essa graça que faz com que nós possamos chamar a Deus legitimamente, porque todo mundo chama Deus de Pai, mas legitimamente, só aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador podem ser legitimamente chamados de filhos de Deus. Outra pergunta que esse texto nos permite fazer para as nossas consciências, irmãos, é se as suas orações incluem sempre a igreja. Quando você ora pela igreja também? Porque o Pai Nosso nos ensina em cada uma de suas cláusulas a fazer isso. Elas incluem parentes, isso é bom, inclui você mesmo, inclui seus desafios. Mas ela nos ensina a orar pelo povo de Deus. Porque seus parentes todos vão passar, seu parentesco vai passar. Só tem um parentesco que vai perdurar pela eternidade. É aquele que nós temos com os nossos irmãos. Lembrem-se disso, irmãos. A oração não é Pai meu, a oração é Pai Nosso. Seus lábios e coração têm caminhado juntos nessa prece? Você reconhece que ela tem uma profundidade enorme, mas você tem procurado se aprofundar em acessá-la? Você tem se importado com os documentos confessionais da sua igreja? Porque eles tratam sobre o Pai Nosso como uma estrutura, não apenas como uma oração a ser feita, o que é muito correto, o que é muito bom. Mas ele também traz tópicos para estudo, para aprofundamento, para que você medite na bondade desse Pai maravilhoso que fez de você o seu filho. E finalmente, você pode dizer amém a esta oração? Você deve pensar nisso porque existem pontos nela que são profundamente incômodos. Como seja feita a tua vontade. Como livra-nos do mal. Porque existem vezes em que Deus nos livra do mal e nós ficamos muito irritados, muito chateados, porque nós confundimos pedras com pães. E pensamos que Deus está nos tirando uma coisa boa, quando na verdade Ele está nos livrando de grandes males. Você já pensou nisso? Já levou em consideração essas possibilidades do livra-nos do mal, significar livra-nos de uma coisa que eu estou querendo muito? Esse é um ponto para nós pensarmos também, irmãos. São várias as questões que esse ensino nos permite levantar, e ele, sem dúvida alguma, é uma matriz de muitas intelecções, de muitos entendimentos, de muitas meditações, irmãos. E que o Espírito de Deus que em nós habita, que nos capacita a dizer Abba, que nos abre o mundo, uma atmosfera de bondade, uma atmosfera maravilhosa, que esse Espírito nos ajude a responder essas perguntas de acordo com Deus, em nossos corações e também em nossas vidas. É isso.
Deus nos abençoe. Amém.